Está no ar o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. Saudações, amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa Casa Comum, a casa que debate aqui na Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia, os temas que estão sobre a mesa nesse grande evento da Conferência da Parte dos Climas da ONU, que acontece em novembro de 2025, lá em Belém. E a gente aqui, então, tem trazido debates, diálogos com pessoas de dentro e de fora da companhia que nos ajudam a entender um pouquinho mais como é que a gente vai se organizando para colaborar, para estar presente, para contribuir nesse debate das mudanças climáticas. O programa Casa Comum, aqui na Rádio Amar e Servir, é uma iniciativa do Observatório de Justiça Socioambiental, o OMA, junto com a Rede Servir, a Rede de Promoção de Justiça Socioambiental, a Comunicação da Província dos Jesuítas do Brasil e outras organizações que, junto conosco, se preocupam e querem colaborar no cuidado da Casa Comum. Hoje, aqui na nossa Casa Comum, a gente tem um convidado super especial, Padre Roberto Jaramillo, que fala com a gente desde Roma, do Secretariado de Justiça Social e Ecologia da nossa Cúria, da Companhia Universal, e vai contar um pouquinho para a gente, então, como que a Companhia de Jesus Universal está se organizando e como é que enxerga esse movimento da COP30, que pela primeira vez acontece no Brasil e pela primeira vez acontece na Amazônia. Então, Padre Roberto Jaramillo é um extremo conhecedor do Brasil, já viveu na Amazônia brasileira há muito tempo, e é uma alegria para a gente lhe receber aqui, Padre. A gente já, então, peço que você vá se apresentando, entrando na nossa casa comum aqui e contando um pouquinho para nós qual é a visão estratégica que a Companhia Universal enxerga de um evento como esse sendo realizado pela primeira vez na Amazônia e no Brasil. Saudações. Obrigado, Luiz Felipe. Saudações para todos vocês. É um prazer poder participar neste programa e um prazer também poder me comunicar em português depois de tanto tempo falando italiano aqui. Se eu faço alguma erro, vocês vão desculpar. E podem corrigir aí também para lembrar a língua da pátria, não? Muitas saudades do Brasil. De fato, esta é a primeira vez que a Companhia Universal, como uma iniciativa mais articulada de toda a companhia no mundo, quer estar presente na celebração da COP, na Conferência das Partes. Tem jesuítas, ou obras da companhia, instituições universitárias e centros de pesquisa, ou jesuítas que têm participado em 7, 8 últimas COP, e que estão presentes junto de outras organizações, mas vendo a importância do momento, da história deste mundo, e a ocasião também de articular os nossos trabalhos. A gente começou desde a COP29 na Azerbaijão, em Baku, ano passado, ano 24, a articular uma posição mais comum em torno do câmbio climático, da posição que podemos defender ou promover ou pela qual queremos advocar, incidir, e também como uma ocasião de não estar disparando para diversos lugares, não? De unir forças, entre mais articulados estejamos, não só entre os jesuítas, mas com outras instituições afins, o impacto poderá ser maior, sabendo que o impacto pode ser pequeno, mas vale a pena fazê-lo, porque a gente não pode se omitir as responsabilidades que tem, né? Então, nesse sentido, desde o ano passado, a gente está convocando diversas organizações da Companhia de Jesus, universidades, centros de pesquisa social, colégios ou escolas de educação secundária, paróquias, jesuítas que estão trabalhando em organizações que estão colaborando em outras organizações afins para
para ter mais ou menos um paraguas amplo onde a gente possa encontrar sombra para conversar, para dialogar, para fazer propostas mais ousadas. Esse é o trabalho dos últimos meses. Não é fácil, não tem sido fácil. A COP em Brasília é todo um acontecimento na América Latina, mas tem alguns continentes onde a COP não tem tanto eco, não? Por exemplo, na Ásia Pacífica, na Ásia do Sul, na Índia, um país tão importante, é quase uma coisa desconhecida, não é? Um mecanismo muito ocidental, vamos dizer assim, muito das instituições do mundo político ocidental ou parapolítico ocidental. Então é difícil motivar pessoal. Mas como o câmbio climático está afetando todo mundo, não só as pessoas mais pobres, aquelas que normalmente ou tradicionalmente estavam sendo afetadas pela seca ou pelas inundações ou pelos desbarrancamentos, etc. Mas agora estão entrando nas cidades do mundo. Em Indonésia, a capital está sendo transferida porque está fadada à desaparição, em Jakarta, não? E assim todas as grandes cidades litorais, como o Brasil. Então, o mundo está pegando fogo e agora todo mundo tem que meter a mão. E acho que a gente tem conseguido motivar a participação de muitas instituições, graças a Deus. Muito interessante essa visão, né, Padre Jaramillo, já que você está nesse lugar que tem uma visão panorâmica mesmo de vários continentes, de compreender que, às vezes, quando a gente fala da COP ou até dos outros mecanismos da ONU, a gente tem uma ideia que pode ser equivocada de que a gente está falando uma linguagem meio comum no mundo inteiro, né? E aí você está dizendo, bom, isso são coisas de um mecanismo muito ocidental, é difícil a gente mobilizar dessa forma, pelo menos, outros países ou continentes que estão distantes dessa linguagem, dessa perspectiva. Mas a realidade né, Padre Jaramillo, que, pelo que a gente sabe, a participação da Companhia de Jesus na Conferência do Clima, ela não é nova e não é de agora, né? A gente já vem participando. Tem o EcoJesuit, que é esse braço de incidência política da companhia no campo da ecologia. Agora, pelo que eu estou entendendo, como você está trazendo, a diferença é que está se organizando um processo mais orgânico, mais alinhado entre Brasil, ou até entre Belém, Brasil, América Latina e a condição global, né? Seria isso mesmo? Essa é a perspectiva. E outra coisa, a gente tem conversado muito aqui com os nossos ouvintes, explicado que a conferência ela é um evento governamental, né? Então a gente tem assim um circuito ali que é a área azul, a zona azul, que é mais para os diplomatas, para os chefes de governo. Depois a gente tem a área verde, que é a área da sociedade civil cadastrada, que ela pode participar com alguns eventos, mas muitas vezes requer, inclusive, dinheiro, inscrição, financiamento, porque o espaço lá dentro custa caro. E depois tem a zona que a gente está chamando de zona colorida, né? Que é a cúpula dos povos, é o tapiri ecumênico, a igreja Rumo à COP, os movimentos sociais. Nessa articulação, a Companhia Universal está pensando nesses três espaços? Sim. A ver, sobre a primeira questão que tu falava, é importante desamazonizar e desbrasilarizar a COP, né? Que a COP é um evento do mundo todo. É verdade que é um quarto de hora, vamos dizer, os 15 minutos da Amazônia para se mostrar para os indígenas, para os movimentos populares, para a cultura dos povos, mas eu acho importante também ter a outra perspectiva, sem restar importância à presença, ao barulho, à força, à pressão, às ruas, à mobilização, manter uma visão mais universal também, né? Os problemas do câmbio climático são extremamente mais graves em outros lugares do mundo que na Amazônia. Extremamente mais graves. Eu morei 20 anos na Amazônia e sou testemunha, sou testigo das dificuldades e da destruição da floresta, da desaparição dos rios voadores, da desertificação
da praga dos pesticidas, dos produtos químicos, da invasão do gado, etc. Tudo isso. Mas quando você viaja pela África, pela Ásia, você encontra que o mundo está acabando, o fundão do mundo está em outro lugar, não? O lugar onde o pessoal passa fome, verdadeiramente está morrendo, literalmente morrendo uma vez a dia, come o pessoal do Mali, em certas regiões da Zâmbia, da África do Sul, de muitos países que parecem ricos, que o câmbio climático está provocando que em 30 anos, 19% da superfície do mundo será inabitável, e isso não começa na Amazônia. Então, esses, graças a Deus, não começam na Amazônia, diremos, graças a Deus, um jeito de dizer, deveria dizer, não? Porque são outros os que vão pagar essa conta, não? É gente mais desconhecida, gente menos visível, gente menos voz e menos atendida, menos escutada, não? Bom, de um lado, isso eu acho que é importante. Do outro lado, a tua colocação sobre os espaços nos quais a gente está tentando fazer presença, tu fala de 3 espaços, ao menos, que são importantes. Eu acho que cada um deles tem sua importância e a gente não pode estar ausente de nenhum deles. O esforço que a gente está fazendo aqui desde o Secretariado de Justiça Social e Ecologia em Roma é preparar preparar e penetrar, abrir um espaço de interlocução e de incidência importante na Zona Azul, tá? Na Zona Azul, lá onde os representantes, os negociadores das partes da Convenção das Partes, das nações que vão negociar lá os acordos, fazem esse tipo de propostas, que são as Nationally Determined Contributions, NDC, que são como as posições que cada parte vai oferecer para os próximos anos. Vocês sabem que a COP30 o passo anterior a 31, é uma obviedade o que eu estou dizendo, mas a 31, que será na Oceania, será o momento em que os chefes de Estado vão assinar um novo acordo climático mundial, como aquele do Paris. Então, por isso, a 30 é tão importante para chegar a introduzir nos textos, nas propostas, nas determinações nacionais, nas ofertas nacionais, alguns pontos que possam melhorar a situação do mundo nos próximos 10 anos. Não? Agora, na Zona Azul em Belém, durante os dias da Copa, haverá pouco o que fazer, porque o texto já chega preparado. O texto, as posições já estão definidas, os 193 países já ofereceram as suas contribuições nacionais. Lá haverá uma negociação entre dignatários e representantes e negociadores para fazer um texto mais ou menos comum. Mas o momento mais importante da Zona Azul é agora, é agosto e setembro. É por isso que a gente está propondo um mecanismo online que vocês encontram na página internet do Secretariado Social de Justiça e Ecologia da Companhia de Jesus, lgsjesuits.global, um mecanismo de influência, de incidência nas posições nacionais. É uma coisa muito simples, você entra nessa página, você coloca seu nome, sua nacionalidade, seu endereço eletrônico e sua identidade, e encontra uma carta, uma declaração para ser enviada ao presidente da República, ao ministro de Questões do Ambiente e ao presidente da Comissão de Negociação na COP, pedindo ao menos 3 coisas que a gente conseguiu negociar com toda a vida religiosa no mundo, não só os jesuítas, mas com todas as congregações religiosas femininas e masculinas que estão aderindo àquela posição, que são o perdão da dívida, a negociação justa da dívida dos países pobres, primeiro. Em segundo lugar, uma definição mais clara, mais transparente e um reforço do mecanismo de perdas e danos. Vocês sabem que o mecanismo de perdas e danos não é para pagar qualquer coisa, são os danos que as ações de mitigação e adaptação
dos países não podem, porque não tem o recurso, porque não tem maneira de solucionar ou de evitar. São danos comuns, vamos dizer assim, são perdas e danos que são um débito na conta da humanidade. Esse é o mecanismo de perdas e danos. E é um mecanismo que precisa ser reforçado com muitos milhões de dólares para poder dar conta do que está acontecendo em certos lugares, especialmente na parte do sul global. Em terceiro lugar, estamos pedindo uma transição energética justa, que tenha em conta as considerações culturais, históricas, morais da exploração da terra e do uso dos recursos naturais, porque não adianta que só o norte e os países desenvolvidos possam fazer a transição energética e o resto do mundo fique às escuras, ou não tem energia para se desenvolver, ou para educar, ou para construir estradas, ou para produzir a comida, etc. E, finalmente, o quarto chamado é dar passos concretos na construção de um sistema alimentar mundial, que um sistema alimentar é uma coisa complexa, desde a produção, o consumo, a reciclagem, a produção das sementes, ao respeito das variantes nativas, aos modos culturais, à culinária, um sistema mundial que possa dar conta soberanamente de práticas agroecológicas também, não? Então, essa declaração que está entre agosto e setembro na internet, se você entra e assina, vai para os dignatários do seu país e pode fazer não vamos dizer que vai mudar a situação, mas pode fazer alguma diferença, dizendo, olha, aqui em Colômbia, aqui em Chile, aqui no Brasil, aqui em Paquistão, aqui na Índia, tem 300 mil pessoas que estão querendo que a gente faça uma transição energética justa, enfim. Só dizer que a Zona Azul é importante agora, preparar o assunto da Zona Azul. Além disso, as instituições em cada país estamos promovendo também que os centros sociais e as universidades possam organizar mesas redondas, discussões, eventos nos quais os representantes do país na COP possam participar e escutar a sociedade civil. Discutir com as organizações, com os movimentos sociais, com os movimentos eclesiais, porque não adianta só dizer que esse pessoal não faz, que esse pessoal não presta. A gente tem que participar. Como tem que participar na Zona Verde, durante o tempo em Belém? Na Zona Azul haverá alguns, muito poucos já, porque é uma zona restrita, difícil de ser acreditado, mas aí tem só representantes do governo e negociadores, mas também algumas pessoas que podem fazer algum tipo de lobby, de pressão. Esse pessoal tem que estar em contato com a Zona Verde, que vai ser lá mesmo no campus, ao lado do campus da Zona Azul, onde haverá mais movimento, mais demonstrações, haverá conferências, discussões, palestras, concertos, tudo. E depois tem a Zona Colorida, que será nas ruas de Belém, na Capela de Lourdes, onde faremos algumas demonstrações, alguns encontros, algumas conversações com outras pessoas, etc. Só para dizer que as três regiões, as três zonas são importantes e as três têm que ser ocupadas. Nós aqui, desde Roma, estamos mais preocupados neste momento na zona, preparando a intervenção na Zona Sul, tentando que os jesuítas, nas nações onde estão, na China, no Paquistão, no Nepal, na França, na Europa, ou no Canadá, nos Estados Unidos, está complicado, mas na América Latina, na África, aproveitem os meses de agosto e setembro para fazer contatos, para dizer, olha, a Companhia de Jesus, a vida religiosa, a igreja tem esta posição. Uma posição que é plural. A gente não tem todo mundo as mesmas opiniões, mas nessas quatro chamadas, perdão da dívida, transição energética justa, fortalecimento do Fundo de Perdas e Danos e construção de um sistema de alimentação que tenha em conta a soberania alimentar e as práticas agroecológicas que hoje se conhecem, nessas quatro chamadas todo mundo se encontra. Como grandes paráguas onde você pode defender coisas diferentes. Sim.
Muito bem, nós vamos para um rápido intervalinho aqui. Eu convido os nossos ouvintes que fiquem ligados conosco no segundo bloco. Nós já voltamos aqui, fiquem atentos na Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Já voltamos. Você acompanha o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa Você acompanha o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. Saudações, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao programa Casa Comum, aqui na Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Esse programa que vem debatendo vários elementos interessantes sobre a Conferência das Partes do Clima, a COP30, que acontece lá em Belém, em novembro de 2025. Hoje, na nossa Casa Comum, a gente está recebendo a visita do padre Roberto Jaramillo, que está à frente do Secretariado de Justiça e Ecologia da nossa Cúria Universal lá em Roma, e o padre Roberto Jaramillo estava nos contando um pouquinho das 4 agendas prioritárias que a Companhia Universal destacou, junto com outras organizações da vida religiosa e da sociedade civil, e falando também um pouquinho como está se organizando com as prioridades de presença na Zona Azul, na Zona Verde, e a importância também de estar na zona que a gente chama colorida dos movimentos sociais. Queria voltar, padre Jaramillo, para um tema que a gente tinha falado no primeiro bloco, que é esse paradigma. Aqui no Brasil, esse paradigma está aparecendo muito. A dimensão global do evento em relação à perspectiva amazônica. Muitas pessoas falam, como você mesmo disse, que a gente não pode cair na armadilha de amazonizar a COP, porque, inclusive, existem outros lugares no mundo onde os impactos das mudanças climáticas são muito mais evidentes e emergentes do que na própria Amazônia, que ainda, graças a Deus, vive uma abundância, né, pela floresta e pelos povos que aí vivem. Por um outro lado, as pessoas de lá mesmo dizem, não podemos querer perder a oportunidade justamente de também profeticamente mostrar que as formas de vida que aqui estão são exemplos para uma outra relação do humano com a natureza e o cuidado da casa comum. Então, muito mais do que chamar a atenção da Amazônia pela emergência que ela possa ter, porque frente a outros cenários ela não tenha tanta emergência neste momento, por um outro lado, até muito inspirado no Sínodo para a Amazônia do nosso querido Papa Francisco, o simbolismo, a mensagem profética que os povos que aí vivem há tanto tempo, dentro dessa maior floresta tropical do mundo, podem mostrar como expoente de um modelo de vida. Então, a gente está vivendo esse paradoxo, assim, né, são disputas narrativas ou colocações narrativas que às vezes se confrontam e às vezes não, sobre o que deve se levar em consideração. É o aspecto global, é o aspecto amazônico. Como é que você entende um pouco essa perspectiva? É uma boa pergunta, Luiz Felipe. Eu acho que a tua perspectiva de dizer, bom, tem alguma coisa que a Amazônia tem que oferecer para o mundo. Eu acho que é correto e o mundo tem que aprender dos povos tradicionais da Amazônia, dos tradicionais ou não, daqueles que tratam a Amazônia com carinho, que cuidam do ambiente, que cuidam das pessoas, que são capazes de fazer uma transformação, uma metanoia personal e comunitária, sejam povos indígenas, sejam povos ribeirinhos, sejam povos
das comunidades urbanas da Amazônia, ou instituições que fazem a pesquisa e encontram novas formas de respeitar e promover a vida na Amazônia, tudo isso. Eu acho que essa perspectiva é importante, é relevante, mas sabendo duas coisas, que outros povos em outros lugares têm também a mesma aproximação, as mesmas, vamos dizer, as mesmas boas fórmulas que oferecer, potencialidades, não? E o mundo é tão diverso, tão diverso. Quando você passa da Amazônia a viver no Peru, por exemplo, era como passar do céu à terra, mas quando passo de morar em Peru, a passar a morar em Roma e tenho que visitar a Austrália, a Indonésia, a Coreia, o Malawi, Zâmbia, o norte da África, e depois ir a Inglaterra ou a Espanha, tu disse, o mundo é muito complexo, o mundo tem riqueza em todo lugar. Então, essa perspectiva de oferecer a riqueza da Amazônia me parece muito importante mantê-la. Mas também com essa consciência de que também a Amazônia tem que aprender dos outros. E é uma ocasião também para aprender, não só para mostrar, e também para cair em conta que tem tanta coisa a fazer ainda em cada um dos países para melhorar essa relação entre o homem e a natureza, entre o homem e os outros homens, com o mundo todo, com a criação, né? Então, eu acho importante essa perspectiva. Oferecer, ensinar, mas também aprender, né? E aprender, a COP é uma coisa muito grande, muito grande. Nós vamos ser uma gota d'água num oceano de interesses, né? E os interesses da grande indústria agropecuária, os interesses dos combustíveis fósseis, os interesses de grandes grupos econômicos que intentam explorar a floresta, os recursos naturais para seu próprio benefício, são poderosíssimos. Inclusive, estamos falando de um Brasil que é o país que mais produz e mais consome agrotóxico no mundo e que tem todo um cenário hoje legislativo e parlamentar dominado pela bancada do agronegócio, né? Exato. Então, temos que ser muito realistas aí também, sabendo que a gente não pode se omitir. O fato de sermos pequenos, de não ser mais que uma gota no oceano destas águas que se movem às vezes claramente, às vezes profundamente, não é uma desculpa para se omitir, para não dizer, né? E, finalmente, às vezes, não é um prêmio de consolação o que eu vou dizer, porque a gente tem que ter a ousadia de influir, a ousadia de falar, a ousadia de falar profeticamente, inteligentemente, mas profeticamente, mais inteligentemente, mas também saber que finalmente a transformação da casa comum se dá pela transformação das atitudes pessoais, certo? E que tem tantos de nós que temos um discurso, mas temos uma prática diferente. Tem tanta gente na igreja, nas organizações mais abertas, digamos assim, ideologicamente, que ainda não fizemos a conversão ecológica que precisa para cuidar da água, para cuidar da energia, para renunciar a meios de transporte que são poluidores, para consumir menos combustíveis fósseis, para que finalmente todo este processo também é um processo de conversão pessoal. É verdade. E acho que essa perspectiva que você traz também do nosso posicionamento ser uma gota ou um grão de areia dentro de um universo de interesses, traz para a gente refletir também, que eu queria lhe escutar, sobre um outro paradigma que pega muito aqui. Você estava na Conferência Provincial dos Jesuítas para a América Latina, você conhece muito bem a América Latina, tem uma proximidade com os centros sociais da América Latina e sabe tão bem quanto eu que hoje o posicionamento dos nossos centros sociais na América Latina é de denúncia que a COP oficial tem protagonizado nos últimos 29 anos falsas soluções climáticas
ao ponto de virar um grande balcão de negociação entre empresas e governos. Esse é o discurso que eu escuto do Caribe à América do Sul, de posicionamento político dos nossos centros sociais. Ao mesmo tempo, a gente tem as estruturas formais da Companhia de Jesus se interessando, contribuindo e vendo ainda a importância de estar dentro desses espaços oficiais e diplomáticos. Como que a gente lida, como você enxerga desde a CURA e desde o Secretariado de Justiça e Ecologia, que é essa ponte, né, entre o mundo todo social, que é muito potente, muito vivo da companhia, e todo um setor diplomático que tem que estar negociando com os grandes atores aí, como é que você enxerga essas contradições e essas denúncias? Porque aqui, evidentemente, em grande parte dos movimentos sociais, não só da companhia ou não só da igreja, mas como um todo, e também há um descrédito da capacidade da COP em resolver os problemas, inclusive advogando muitas vezes que a nossa energia, o nosso dinheiro, o nosso recurso deveria ser investido nessa zona colorida, nessa zona de articulação das bases sociais, e não ficar gastando mais tempo na parte que já há 29 anos tem prometido e não tem cumprido. Isso é o que eu tenho escutado. Queria lhe escutar também sobre a sua opinião sobre esses aspectos. Sim, três coisas. Primeira, eu acho que é a articulação universal nas COPs tem sido, não tem sido aquilo que esperávamos, mas sem as COPs o mundo estaria perdido. Então, a gente não pode continuar alimentando aquele discurso radical dizendo que tudo foi um fracasso, que eles estão perdidos, que nós sabemos para onde andar, não? Muita coisa, o Acordo de Paris foi fundamental, tem grupos muito poderosos de nações e de capital financeiro e empresas que estão detrás da oposição desses acordos, mas sem esses acordos, o mundo teria sido destruído já. Nós estaríamos contando história, né? Então, a gente não pode renunciar a estar aí, primeiro. Nem tudo foi negativo nesta história. Tem muita coisa que é resgatar, como em todas as realidades humanas. Sabe? As coisas não são brancas ou pretas, não. Tem grises, tem cores, tem matizes, e a gente tem que saber também negociar ou se movimentar nesse sentido. Segundo, eu acho que a gente tem que ter e penso que os centros sociais da companhia devem se caracterizar por uma atitude aberta e de diálogo com aqueles que pensam diferente, né? Então, não se trata de fazer um clube o clube da radicalidade e da não escuta das posições dos outros, porque a gente tem que partir também intelectualmente, uma posição intelectualmente honesta de dizer, bom, isso penso eu, mas pode dizer que eu esteja errado também, não? Eu não tenho todos os dados, as culturas são plurais, as histórias são diferentes, aqui tem diversos interesses, não? Não se trata de cortar a cabeça dos maus e ficar com os bons, porque então os maus vão ser nós, os que cortamos as cabeças dos outros. Então, a história perpétua de que o mundo é plural e temos que aceitar que tem interesses diferentes, ideologias diferentes, perspectivas diferentes, decisões diferentes, e a democracia é isso. A democracia não é dizer, eu tenho a solução, eu sei por onde vai, vamos todo mundo por aí, que não entra por aí vai quedar de fora, né? E, por último, acho que nesse sentido também, a vocação da companhia é a vocação de entender pontes, de entender as posições, de ajudar as pessoas a se encontrarem, a encontrar pontos comuns, interesses comuns, em função do bem comum, sem dúvida, não? Então, até espiritualmente, eu acho que a gente tem que desarmar um pouco não só o coração, mas a cabeça para dizer, bom, é importante dialogar com todos, não? Obviamente, o Papa Francisco repetia muito que a gente não dialoga com o diabo, porque o diabo sempre engana a gente. Mas os outros não são o diabo. O fato que pensem diferente, que tomem decisões
com as quais eu não estou de acordo, ou não estive de acordo, ou não estar de acordo, não quer dizer que eles sejam maus e eu seja bom. Então, eu acho que essa decisão de dialogar, de aprender, de oferecer o que a gente sabe e de defendê-lo com argumentos, não só com a bandeira, mas com argumentos científicos, tecnológicos, políticos, financeiros, legais, é aquilo que pode fazer de nós uma voz creível na mesa do diálogo. Por isso é importante preparar muito bem a participação nestes espaços, não só fazer demonstrações que são importantes. Por isso eu digo, a zona colorida é muito importante, porque é uma zona de esclarecimento para a sociedade civil, vamos dizer assim. E nessa zona colorida você vai ter estudantes, vai ter professores, vai ter paroquianos, vai ter gente que... Bom, a zona verde, lá tem um pouco um cariz mais político, de gente que quer fazer pressão, e tem as bandeiras, e tem os movimentos, e tem... É parte também da negociação. Mas na zona sul, você tem que participar com argumentos, tem que participar com dados técnicos, tem que participar com estudos bem sustentados. E eu tenho que reconhecer que nem nós, nem a igreja em geral, eu vejo que a igreja em geral tenha feito um trabalho neste último ano muito apurado nesse sentido de apresentar propostas politicamente viáveis, institucionalmente viáveis, legalmente viáveis, diplomaticamente viáveis. Vamos um pouco Curioso isso, né? Porque, a princípio, por exemplo, as nossas universidades, com a força que tem a educação superior no universo católico, teriam algumas respostas para dar, né? É uma pena. É uma pena. Eu não digo que não esteja sendo feito em alguns lugares com mais apuração, com mais cuidado, mas sendo 1.400.000.000 pessoas da Igreja Católica, não sei quantas universidades, não sei quantos centros de investigação a nível de questões jurídicas, ecológicas, econômicas e financeiras e matemáticas e científicas e astronômicas, a gente podia ter chegado. Temos que aprender desta experiência e nos prepararmos para outros momentos nos quais a gente possa oferecer, não como uma humilde contribuição da igreja também, esse tipo de debates para participar na Zona Sul, não? Então, eu não espero, só para resumir, eu acho que tem duas dimensões importantes desta participação. A primeira dimensão da conversão pessoal e da sensibilização. Nós estamos chamando aquilo heart advocacy, a advocacy do coração, de comunidades, de pessoas, de pesquisadores, de professores, de estudantes, de jesuítas, de não jesuítas, de religiosos. Essa movimentação de todos os religiosos do mundo, são quase 800.000 religiosos no mundo. Se esses 800.000 mandam essa carta para a carta que eu digo que está na internet, para seus representantes, e os parentes desses 800.000 o fazem, e as pessoas que trabalham nas instituições que animam essas 800.000 pessoas, será muita gente dizendo para a consciência dos governos no mundo: olha, perdão da dívida, energias limpas e transição justa, um mecanismo de perdas e danos reforçado e transparente, e um sistema de alimentação que respeite os valores culturais, a agroecologia e a soberania alimentar. Será muita gente dizendo isso, terão que escutar. Mas, além disso, temos que preparar-nos para dar o debate científico daqui para frente com mais força, ao nível dos países, das regiões, dos continentes, né? É verdade. Inclusive, eu vou esticar o nosso tempinho aqui um pouquinho, que eu queria lhe fazer uma última pergunta sobre esse sentido. A gente sabe que o Secretariado de Justiça e Ecologia recentemente fez um grande levantamento sobre as ações que as províncias e a companhia como um todo está desenvolvendo referente à quarta preferência apostólica, que é o cuidado da casa comum. O que você destaca, assim, 2, 3 pontos importantes que ficou saltado aos olhos desse levantamento global que o Secretariado de Justiça e Ecologia fez recentemente? Obrigado por trazer aquele survey aqui na mesa. A gente fez, durante 2024, uma sondagem geral
de todas as obras e comunidades da companhia a respeito da quarta preferência, cuidado da casa comum. A colaboração no cuidado da casa comum. O verbo é importante, colaborar no cuidado, não é cuidar, porque a gente não é especialista disso. Tem tantas outras pessoas que são mais sabidas e têm mais conhecimentos e mais ferramentas para fazer, então colaborar com elas. Encontramos, vou dizer só de memória, 3 coisas importantes. Primeira, 39% das instituições e das comunidades da companhia responderam à pesquisa. Como amostra do universo, uma grande participação, 1.398 instituições e comunidades de 3.000 e tantas que somos no mundo. Então, sem ser um survey completo, é uma boa amostra do que está sucedendo. Segundo, tem muita coisa que foi feita ao nível da adaptação das estruturas de trabalho e de trabalho de instituições e de comunidades. Renovação de tetos verdes, utilização das águas servidas, energia solar ou eólica, transformação dos sistemas hidráulicos. Tem muita coisa que sucedeu e foi feita, especialmente em universidades e colégios, porque alguns têm mais recursos. Essa é a primeira, no manejo dos resíduos químicos, dos resíduos de basuras ou de lixo. Essa é a primeira dimensão que destaca, mas isso acusa também que tem uma menor incidência, uma menor atenção na hora de colaborar com a casa comum, no trabalho com pessoas que estão fora de nossas instituições. Quer dizer, somos nós que estamos, de algum jeito, beneficiando os estudantes, os jesuítas, os professores, mas já é uma contribuição, mas deixa... Bom, essa é uma primeira coisa. A segunda dimensão que aparece com muita força é o ensino. O ensino em muitas universidades, em muitos colégios, em muitas instituições, o ensino e a reflexão, a produção sobre questões de ecologia integral, certo? É a segunda dimensão mais notável no survey. As outras, que são, por exemplo, o engajamento com movimentos sociais, a assistência a comunidades que estão sofrendo do prejuízo das decisões governamentais ou dos desastres da natureza, as ações de advocacy, lobby governamental, etc., aparecem com muita menos força. Então, é também um indicativo daquilo que temos que fazer, né? Essa é uma segunda coisa que eu destacaria desse survey. A terceira coisa é que foi uma oportunidade para conhecer ao menos 1.400 experiências diferentes. O documento de status da companhia, que foi apresentado faz 2 anos ao Padre Geral, na congregação, o Padre Geral apresentou depois da congregação de procuradores, dizia que a quarta preferência era uma preferência que tinha sido como deixada de lado e que era uma coisa um pouco como uma maquiagem que fazíamos, mas não, resulta que não era tanto assim, não? Que 1.400 iniciativas, desde a Índia até a Groenlândia, ou de Áustria a Chile, são coisas de resgatar. Então, estamos tentando colocar na página que eu indiquei para vocês de internet, sjsjesuits.global, pouco a pouco, experiências que possam ser inspiradoras para outras pessoas, não? Experiências sucedidas, experiências fracassadas também. Nessa mesma página na internet que no programa Luiz Felipe pode recordar ao final, vocês vão encontrar o mecanismo para enviar as cartas a seus representantes, a seus presidentes nacionais e a seus ministros de questões ambientais, pedindo que incluam as 4 demandas da COP. E vão encontrar uma série de materiais também, como o Policy Brief, que é uma argumentação dessas 4 causas que estamos falando, a Declaração Geral da Vida Religiosa pela Justiça Climática,
e pouco a pouco será um meio de informação sobre o que acontece, aquilo que acontece tanto na Zona Azul, como na Zona Verde, como na Zona Colorida em Belém. Excelente, muito obrigado. A gente estendeu o tempo aqui, mas foi bom porque a conversa estava boa, tem muito conteúdo. Então, nós vamos se despedindo aqui dos nossos ouvintes no programa Rádio Casa Comum, na Rádio Amar e Servir, agradecendo a todos e todas que estão ligados aí conosco. Últimas palavras, últimas mensagens, padre, para dar um tchau para Obrigadão, vocês desculpam aí o português, às vezes me enrola, porque depois de aprender português, tive que aprender francês, inglês, italiano, e agora tem uma mistura impressionante, mas espero que tenha sido entendido. Foi entendível, foi uma conversa muito boa, cheia de informações e reflexões interessantes. A gente agradece a tua disponibilidade de tempo, uma boa missão, Santo Inácio nos abençoe nesse dia de hoje, e que todo mundo fique aqui conectado nos próximos episódios do programa Casa Comum e na programação da Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Até breve! Você escutou o programa Casa Comum com Luiz Felipe Lacerda. Obrigado.